Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Diga, eu estou. Glória a Deus. O tema dessa palavra é: não terceirize o seu chamado. Fala para o seu irmão: não terceirize o seu chamado. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Primeira Pedro capítulo 2, verso 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está falando que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa. A fim de proclamardes, então tudo isso tem um propósito, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que o texto diz. Nós somos o povo de Deus, mas isso tem um propósito: proclamar as coisas maravilhosas de Deus. Então você é o povo exclusivo de Deus, mas existe um propósito na sua vida. Eu quero falar para você que você tem um chamado específico de Deus para essa terra. Diante do que está escrito aqui está dizendo que nós temos um sacerdócio para exercer, porque aqui está dizendo que nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa. Se você é um sacerdote, então você tem um ministério nessa terra, você tem que exercer esse sacerdócio. O sacerdote no Antigo Testamento, ele fazia uma ligação entre o homem e Deus. Hoje a igreja tem o papel também de proclamar as coisas maravilhosas de Deus, e quando nós fazemos isso, nós estamos exercendo o nosso sacerdócio. Então todo crente ele tem um chamado. Pastor, eu não tenho um chamado para nada, meu chamado é só para sentar aqui domingo e ir para o céu, é só esse o meu chamado. Talvez você escolheu sentar na cadeira domingo e ir para o céu, glória a Deus, você vai para o céu. Mas eu te digo, você tem um sacerdócio, você na verdade é um sacerdote. Deus tem um chamado para você e quer que você cumpra esse chamado. Aqui está escrito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que falar das virtudes de Deus. E quais são essas virtudes? O amor de Deus por nós, a salvação, a cruz, a santificação, a graça, a misericórdia. Nós precisamos proclamar essas coisas. Você foi chamado para isso. Nós somos o povo exclusivo a fim de, com o propósito de proclamar as coisas boas de Deus, as virtudes de Deus. Então, acredite em mim, Deus chamou você para um propósito nessa terra. Você pode ter decidido apenas ser um crente que, não, eu não quero me envolver com nada, eu não quero pregar o evangelho para ninguém, não quero liderar nenhuma célula, não quero ajudar em nenhuma célula, eu quero estar aqui ouvindo a palavra, eu quero estar lá na célula ouvindo a palavra, mas eu mesmo não quero envolver. Ok, é uma decisão sua, mas isso não muda o fato de que o Senhor nos chamou com um propósito específico, que o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes dele, para fazer a ligação que o sacerdote fazia no Antigo Testamento entre Deus e o homem. Hoje é responsabilidade minha e sua, é responsabilidade da igreja. Eu acredito no sacerdócio universal. Você acredita no sacerdócio universal? Eu quero falar nessa manhã de 3 pessoas que tentaram terceirizar o seu chamado. O que essas pessoas tiveram em comum? Elas tiveram 2 coisas em comum. Elas foram claramente chamadas por Deus para um propósito. E claramente elas rejeitaram e terceirizaram isso para outra pessoa. Isso é comum quando talvez a esposa pensa que o marido é cheio de talentos dentro da igreja, e porque ele canta, ou porque ele prega, ou porque ele isso, ou porque ele aquilo, e ela acaba deixando tudo para ele.
A mulher não quer exercer nada, porque ela vê que o talentoso é o marido, ou vice-versa. Quando o marido pensa que a mulher é talentosa e ele não faz nada, ele acha que quem tem um chamado é a esposa. Porque ela tem talento para cantar, ela tem talento para pregar, ela tem talento para discipular. E nós temos essa tendência de querer transferir as coisas para outra pessoa. É uma tendência nossa, porque, na verdade, meus irmãos, nós gostamos da zona de conforto. Esse é o melhor lugar que alguém quer ficar. Porque quando nós estamos na zona de conforto, não tem ninguém mexendo conosco. Aparentemente nós estamos em paz, tranquilos. Não é assim? Sair da zona de conforto é algo extremamente difícil. Porque sair da zona de conforto exige um processo. E nós não gostamos de passar por processos. Porque o processo nem sempre ele é bom. Mas quase sempre ele é doloroso. Porque ele mexe com as nossas estruturas. Quando eu falo de ministério, de chamado de Deus, meu irmão, eu lembro não só de pessoas da Bíblia, mas de pessoas que passaram pela minha vida cristã, desde que eu converti há 24 anos atrás. Eu me lembro de pessoas que, literalmente, elas transferiram o chamado que elas tinham. Hoje, alguns não têm mais o chamado de Deus, porque abandonaram isso. Deus tem um chamado para você. Passe pelo processo que você tem que passar. Eu lembro de um dia que eu estava, era um culto de quarta-feira, quando eu me converti, na igreja que eu converti, nós tínhamos cultos na quarta, na sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Então eram muitos cultos. Um dia eu estava sentado na segunda fileira das cadeiras, eu estava sentado na segunda fileira ali. Eu estava lendo a Bíblia, eu tinha um hábito de chegar mais cedo. Eu sempre tive o hábito de chegar mais cedo em tudo. Eu estava ali sentado, eu estava tranquilo, lendo a Bíblia, esperando o culto começar, estava faltando 5 minutos. E alguém vai, bate nas minhas costas e fala assim: você vai abrir o culto hoje. Eu achei que a pessoa estava brincando comigo, porque uma pessoa que tinha talvez 6, 8 meses de convertido, eu olhei sem entender o que estava acontecendo. Eu falei: o quê? E a pastora falou: você vai abrir o culto hoje. Eu falei: não, eu não vou abrir o culto não. Tipo assim, essa igreja aqui tem muita gente que poderia abrir o culto, porque eu. Porque na verdade, irmãos, era uma igreja de pessoas, muitas pessoas de Deus. Pessoas que na oração, quando pegava o microfone, o céu descia. E era muito intimidador você subir num púlpito com tantos pastores de Deus, homens de Deus, e não só pastores, mas líderes e outros membros também. E eu falei: não, eu não vou abrir o culto. Ela: não, você vai abrir. Eu falei: não, pastora, eu não vou abrir não, manda outro. Coloca outro. Ela falou: não, não tem outro. Lá eles tinham essa conversa de não tem outro, mas tinha sim. E eu falei: e ela já bateu na minha e já saiu. Quando ela falou não tem outro, ela já virou as costas para mim e já saiu. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E eu me lembro que na hora que eu subi no púlpito lá para abrir, eu estava tremendo tanto, mas era um púlpito diferente do nosso. Se você tremer aqui, todo mundo vai ver, mas eu estava tremendo desse jeito aqui, ninguém conseguia ver. E na hora que eu cumprimentei a igreja, ninguém me deu moral. Todo mundo continuou conversando, porque estava todo mundo conversando na hora que eu peguei o microfone. E na hora que eu cumprimentei, todo mundo continuou conversando do mesmo jeito. E eu fiquei calado, falei: e agora? Eu espero eles parar de conversar, o que eu faço aqui? Qual que é o procedimento? Ninguém tinha me ensinado aquilo. Eu fiquei esperando ali algum tempo, talvez 1 minuto, que foi uma eternidade. As pessoas continuaram conversando, então eu comecei a ler um texto. Aí na hora que você começa a ler o texto, algumas pessoas têm reverência. E comecei a ler o texto da Bíblia, eles pararam de conversar. Eu abri aquele culto, foi uma bênção. Só que no domingo, eu também abri o culto no domingo. E domingo era diferente, porque no domingo tinha 600, 700 pessoas. Eu abri o culto no domingo também, foi uma bênção. No outro domingo, 3 domingos seguidos. Eu tentei terceirizar naquele dia, porque quando você está na zona de conforto é legal, é bacana. Eu nunca imaginava que algum dia eu ia estar com o microfone na mão, subindo num púlpito e falando para as pessoas. Pastor, o que você almejava naquele tempo? Eu só queria ir para o céu, só isso. O meu objetivo era não desviar. Esse era o único objetivo que eu tinha.
Só que tinha algo mais que eu já estava fazendo desde que eu me converti. Eu aprendi um caminho. Quando eu me converti, eu aprendi o caminho da oração. E nos momentos que eu orava no secreto e ninguém via, Deus via. E esse foi o motivo pelo qual naquele dia eu subi naquele púlpito ali. Não tenha dúvida disso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós também vemos homens que tentaram fugir do propósito de Deus. De todas as maneiras. Porque é muito bom ficar na zona de conforto. Mas quando Deus vem e nos dá, e nos chama, e nos dá um propósito de vida, isso vai mexer com as nossas estruturas. Em todos os aspectos vai mexer com você. Aceitar Jesus, deixa eu te falar uma coisa aqui. Aceitar Jesus vai mexer com as suas estruturas. Vai mexer até com as suas estruturas familiares, porque você pode ser duramente rejeitado porque você aceitou Jesus. Você pode ser criticado pelos seus amigos. Pode acontecer muita coisa, mas nós precisamos romper com a zona de conforto. Não podemos aceitar que o natural é ficar na nossa zona de conforto. Não, meu irmão. Deus tem algo muito maior para nós. Nós precisamos entender isso. Deus tem algo grande para você, para fazer na sua vida. Você foi chamado por Deus, você tem um chamado de Deus. E isso é bom. Eu queria pedir que você abra sua Bíblia em Jonas, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1, Jonas, capítulo 1, verso 1. Aqui diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? De que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar não nos acalme? Para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande
a um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Primeira coisa, não fuja da presença do Senhor. Quando as pessoas fogem da presença do Senhor, a vida delas entra em declínio. É interessante você ver que houve um chamado específico para a vida de Jonas. Vai e prega para Nínive. Você tem que ir pregar para Nínive, porque eu fiquei sabendo que Nínive é uma cidade muito perversa, muito má. Então vai lá e prega para eles, porque senão eu vou matar todo mundo. Nínive era uma cidade que ficava a 800 quilômetros de onde estava Jonas. Naquela época era muito difícil você andar 800 quilômetros. E Jonas, ele simplesmente, a Bíblia fala que ele comprou uma passagem, ele foi para o porto de Jope, comprou uma passagem e foi para Tarsis. Tarsis era um lugar que ficava, um lugar conhecido da época, mais longe que ele podia estar de Nínive. Ficava ao contrário de Nínive. Provavelmente Tarsis é a Espanha. Então ele pegou um barco e foi em direção à Espanha, a Tarsis, num caminho completamente contrário ao caminho de Deus. E há pessoas que estão correndo do caminho de Deus. Mas sabe o que é interessante em tudo isso? Por que Jonas fez aquilo? Por falta de misericórdia. Quantas pessoas não têm misericórdia das outras, o seu ministério está comprometido. Quando nós não amamos as pessoas, nosso ministério fica comprometido, porque nós estamos preocupados só conosco. Se eu estiver bem, ok, que o mundo se exploda. Era assim que Jonas pensava. Esse é o motivo pelo qual ele não teve misericórdia dos ninivitas. Mas ao contrário do que Jonas era, os marinheiros tiveram misericórdia dele. Porque eles hesitaram em jogar Jonas no navio. Mesmo depois que Jonas falou, olha, o problema sou eu. A Bíblia diz que eles continuaram ainda jogando as suas cargas para fora do navio para tentar salvar Jonas. Aqueles marinheiros eram ímpios. Mas eles tiveram uma misericórdia por Jonas que Jonas não teve pelos ninivitas. Talvez esses homens eram bárbaros, também cruéis, esses marinheiros. Mas eles não queriam que Jonas morresse. Eles queriam poupar a vida de Jonas, mas Jonas não quis poupar a vida dos ninivitas. Meu irmão, nós precisamos querer poupar a vida daqueles que são ímpios, daqueles que se perdem. Há um propósito de Deus para a igreja, é salvar as vidas, é proclamar as virtudes de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas se nós não temos misericórdia das pessoas, nós não vamos responder, porque responder ao chamado significa sair da zona de conforto. Responder ao nosso chamado significa que Deus vai abalar as nossas estruturas mesmo, assim como fez com Jonas. Agora, quando você toma um caminho contrário ao caminho que Deus tem para você, você pode ter certeza, vai ter tempestade, meu irmão. Não pense que você vai ficar livre disso, que você vai continuar na zona de conforto, porque Jonas não continuou. Sabe o que acontece quando nós vamos na direção contrária ao que Deus falou? Vai cair um profundo sono, uma insensibilidade tão grande. Todo mundo em desespero, mas Jonas dormia no porão do navio. Uma insensibilidade tamanha. Nós não podemos ser assim, nós somos de Cristo, nós somos de Deus. Nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento das pessoas. Nós não podemos, irmãos, nós temos que fazer alguma coisa. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, nós temos a resposta para elas. Anteontem eu fiquei sabendo de notícia muito ruim, que a pessoa que eu trabalhei com ele aqui na franquia do Flamengo, que era dono da franquia do Flamengo na época, ele sofreu um AVC. Estava na academia, sofreu um AVC, e foi para a primeira notícia que eu recebi que ele tinha falecido. Isso foi sexta-feira. Depois eu liguei para uma pessoa que conhece ele, falou, não, ele está no hospital, o estado está gravíssimo, gravíssimo. Se sobreviver, é possível que ele tenha sequelas muito graves, de paralisia ou de ficar em estado vegetativo, irmãos. Mas eu fiquei tão triste com essa notícia, com tanta compaixão desse cara. Ele tem 39 anos, uma família, 2 filhos, uma esposa bonita, ele é um cara bonito, alto.
Eu falei, meu Deus, mas eu não estou lembrado de ter falado de Jesus para ele. Tive tantas oportunidades, eu não estou lembrado nenhuma vez de ter falado de Jesus para o Diego. Nenhuma vez. E eu fiquei com aquilo. E eu então entrei em contato com o professor, né, com esse professor que trabalha com ele. Falei, é possível ir no hospital orar com ele? E aí a esposa dele mandou uma mensagem, falando que lá estava proibido de entrar no hospital, mas que era para eu ir assim mesmo. Eu fui no hospital, aqui no neurológico. Eles me deixaram entrar e eu orei com ele lá na UTI. E eu orei para que não fique nenhuma sequela, para que ele sobreviva sem nenhuma sequela. Irmãos, eu me compadeci tanto daquele homem. Nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento das pessoas, você também não pode. Eu sei que nem sempre nós somos sensíveis ao sofrimento das pessoas. Mas veio um peso no meu coração por não ter pregado para ele. Tive tantas reuniões com ele, tantas oportunidades. Não me lembro de ter pregado o evangelho para ele, não me lembro mesmo. Mas por que eu não fiz isso? Eu tive a oportunidade de chegar perto do ouvido dele ontem e orar no ouvido dele ali. Eu tenho pedido para que Deus faça um milagre na vida dele, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós terceirizamos o nosso chamado, e passamos a caminhar no sentido contrário de Deus, isso pode ser muito ruim, porque isso vai comprometer a salvação de pessoas. Você vê que Jonas foi no sentido contrário da palavra de Deus. Ele passou por uma grande tempestade. É isso que acontece quando as pessoas fogem da presença de Deus. Elas vão passar por grandes tempestades, por momentos muito difíceis, muito perigosos. Jonas também passou por isso. Quando nós caminhamos no sentido contrário ao que Deus tem para nós, ou quando nós terceirizamos o nosso chamado, o problema é que nós podemos comprometer as pessoas que estão conosco. Todas as pessoas daquele barco estavam correndo risco. Daquele navio, era um navio que tinha um porão. Todas as pessoas ali, provavelmente eram muitas, mas quando nós fugimos da vontade de Deus, quando nós queremos terceirizar o nosso chamado, as pessoas que estão ao nosso redor podem também estar comprometidas. Podem estar também em perigo. Irmãos, as nossas decisões, elas são muito sérias. Aquilo que Deus tem para nós é sério demais. Sério. Responda ao chamado de Deus na sua vida e seja feliz. Passe pelo processo que você tem que passar. Não fuja. Não vá para Tarsis. Não vá para lá, vá para Nínive. Agora, é lógico que Jonas, ele conhecia bem os ninivitas. Os ninivitas eram cruéis, era um povo extremamente cruel. Cruel, mas era muito. A ponto de colocar esse Estado Islâmico que está aí hoje no bolso. Você sabe que o Estado Islâmico é cruel com cristãos, com judeus, com americanos. Eles cortam a cabeça. Mas não era assim que os ninivitas matavam, não. Eles matavam esticando a pessoa até arrebentar a pessoa. Eles matavam de formas mais terríveis que você possa imaginar. Que eu não quero nem citar aqui, porque é terrível. Eles jogavam as pessoas para cima, paravam com a espada. Eles matavam por empalamento. Depois você pesquisa o que é isso. Terrível os ninivitas. E Jonas era um judeu autêntico, um israelita autêntico. Vai lá e prega para o Estado Islâmico, pastor Rubens. Ele correu. Quando a gente esteve no Museu do Louvre, lá em Paris, tinha uma escultura dos ninivitas, que lá são várias alas. O Museu do Louvre é extraordinário. Se um dia você tiver a oportunidade de ir em Paris, você tem que ir no Museu do Louvre. Porque o Museu do Louvre, ele conta a história da humanidade. E não tem como contar a história da humanidade sem falar da palavra de Deus. Então tem as seções lá, as alas, né? Tem a ala romana, tem a ala egípcia, tem a ala assíria, que é a ala dos ninivitas aqui. E lá tinha uma escultura dos ninivitas mostrando como que eles matavam as pessoas. Mostrando exatamente o que eu relatei para você nessa escultura lá, nessa pedra esculpida. A forma como os ninivitas faziam para matar as pessoas, seus inimigos. Eles eram extremamente cruéis. E Jonas correu do chamado dele. Porque ele sabia que os ninivitas eram cruéis.
Ele foi para um lugar contrário ao que Deus tinha falado com ele. Olha, quando aqui a Bíblia fala que aqueles marinheiros tentaram fazer de tudo para salvar a vida de Jonas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus está contra você, não adianta você fazer nada natural, não vai adiantar. Nenhuma decisão natural vai resolver o problema. Jonas tinha que ser lançado no mar, meu irmão, não tinha jeito. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que lá tinha um grande peixe. Alguns imaginam que era uma baleia. Eu acho que era, mas eu não sei. Não sei se você viu agora, esse mês um cara foi engolido por uma baleia. Ele ficou 40 segundos dentro de uma baleia, vocês viram isso? Ele ficou 40 segundos dentro de uma baleia. Ele era Jonas. Sabe o que a reportagem diz? Que o peixe cuspiu ele. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque a Bíblia diz que aquele peixe, ele ficou ali, o Jonas ficou 3 dias e 3 noites na boca do peixe, ele ficou entre a vida e a morte. Mas ele tem que ficar entre a vida e a morte para perceber que ele tinha um chamado. Entenda bem, você não precisa disso. Mas o peixe cuspiu ele na praia, não cuspiu ele lá em Nínive não, ainda tinha uma caminhada para ele fazer ainda. Porque Nínive não tinha mar. Provavelmente cuspiu ele em algum lugar próximo de onde ele saiu, lá de Jope. Graças a Deus pelo grande peixe. Que foi a misericórdia de Deus para salvar ele. E qual foi o moral da história na vida de Jonas? Deus fala com Jonas de novo, ele vai para Nínive. Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes. Era uma cidade grande para aquela época. E Jonas começa a pregar a palavra ali. E o rei de Nínive, ele apregou um jejum de 3 dias, onde nem animais podiam comer ou beber. Eles se arrependem. E Deus então salva aquela cidade. Mas antes de Deus salvar a cidade, a Bíblia diz que depois que Jonas pregou, ele foi para o lugar mais oriente da cidade. E ele sentou ali. E nasceu uma boboreira. E fez sombra para ele, porque você imagina, Nínive é deserto, é um lugar muito quente. E ali ele dormiu. E ele ficou muito feliz com aquela boboreira que fez uma sombra para ele. Só que durante a noite a Bíblia diz que bateu um vento oriental. Lá quando você está pelo lado da Espanha, que eles falam de vento oriental, é um vento seco, que vem da África. E bateu o vento oriental naquela boboreira, e ela secou durante a noite. E quando Jonas acordou, a boboreira tinha morrido. E ele tinha se apegado à boboreira. E Deus falou o seguinte, mas você tem compaixão da boboreira e não quer que eu tenha compaixão de 120 mil pessoas que não sabem o que é direita e esquerda? Sabe o que Jonas falou para Deus? Deus, por causa da boboreira, me mata. Mas era o mesmo Jonas que dentro da barriga do peixe orou para Deus, me salva. Agora ele ora para Deus, me mata. Que chantagem emocional. Deus não cai em chantagem emocional. E Deus falou com ele, você teve misericórdia da boboreira e não quer que eu tenha misericórdia de 120 pessoas? E Jonas falou assim, sabia que você ia fazer isso, Deus. Por isso que eu não queria vir aqui pregar. Porque eu sabia que o Senhor ia se arrepender e não ia matar esses ninivitas. Porque o que estava no coração de Jonas? Que se cumpra a palavra de Deus de matar esses ninivitas. Cruel. Pastor, eu sou diferente dele. Não, não é não. É pouca coisa. Porque de vez em quando aparecem os políticos aí, você não fala. Fala, por que esse cara está vivendo ainda? Essa praga só traz maldição para o nosso país. Você não pensa isso não, né? Mas por que esse cara está vivendo? Isso é uma praga. Jonas, não tem misericórdia. Talvez você pense, não, eu sou uma pessoa cheia de misericórdia. Você é melhor do que Jonas. Mas você não é muito melhor não, porque tem uma carne aí ainda. Segunda pessoa que eu quero falar, eu quero dizer que a cidade se arrependeu e foi salva por Deus, amém? A segunda pessoa que terceirizou o seu chamado. Vamos ler em Gênesis capítulo 16.
a partir do verso 1. Gênesis capítulo 16, verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Preste atenção, a Bíblia diz que havia uma promessa para Abraão de que ele seria pai de muitas nações. A promessa já tinha acontecido. Mas a palavra também diz que Sarai era estéril. Ela não podia dar filhos. Ela já tinha vivido com Abraão muitos anos. Muitos anos. Então, ela tem uma boa ideia. Eu já sei, como eu não posso fazer a obra de Deus do jeito de Deus, eu vou dar um jeito aqui de fazer de outra maneira. Eu vou terceirizar, porque a promessa era para Abraão e Sarai. Mas o que ela fez? Ela pegou uma serva egípcia e entregou para Abraão e falou o seguinte: está aqui, tenha filhos com ela, e o filho dela vai ser o meu filho. Verso 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. 10 anos esperando a promessa cumprir, não aconteceu. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito na promessa que Deus não cumpriu. Meu irmão, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não precisa de você tentar dar um jeito nisso. Não terceirize o chamado de Deus para a sua vida. Não faça isso. Qual foi o problema de Sara? Ela tentou ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Qual é o problema de quando você ouve pessoas insensatas? Quando você ouve pessoas insensatas, elas vão se colocar entre a promessa de Deus e você. E isso vai te causar danos, vai te causar problema. Porque quando você ouve pessoas insensatas, em algum momento você vai ter que resolver aquele problema. Sabe o que eu acho pior de tudo isso aqui? Abraão ouviu Sara, porque também ele foi conivente, ele também estava errado. Mas depois ele teve que ouvir Sara de novo, na hora de resolver o problema. Porque o problema foi estabelecido. A Bíblia diz que quando ela concebeu, ou seja, quando ela ficou grávida, ela começou a desprezar sua senhora. Então, a serva começou a desprezar Sarai. A Agar começa a desprezar Sarai, porque ela engravidou e Sarai não engravidava. E aí cria-se um problema, uma divisão na família. E Sara chega para Abraão e fala: agora você resolve esse problema. Agora você imagina, ela cria o problema e depois ela fala para ele: agora você resolve. Ele ouviu ela a primeira vez e agora tinha que ouvir de novo. Como se ele tivesse criado o problema, mas o fato é que ele também aceitou. Olha o verso 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Vou te traduzir essa frase aqui. Você vai decidir agora, ou é ela ou eu. É isso aqui que ela falou. Ou você fica com ela, ou você fica comigo. A mesma Sara que alguns meses antes tinha tido uma boa ideia para resolver a promessa de Deus. Aquela que teve uma boa ideia para ajudar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa de boas ideias. Deus precisa de pessoas que acreditam no chamado dele. Isso é totalmente diferente. Isso aqui que ela fez foi carne pura. Carne pura. A mesma Sara que alguns meses antes falou: vai lá. Ela vai ser sua mulher agora e vai gerar um filho, ele vai ser nosso. Essa mesma mulher, meses depois falou: ou ela ou eu. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a
e ela fugiu de sua presença. Vai lá para o capítulo 21, verso 8 agora. Gênesis 21, 8. Vamos ler até o verso 11. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, depois disso Sara teve um filho chamado Isaac, amém? Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Olha, quando a pessoa terceiriza o chamado dela, ela vai sofrer a consequência disso por muito tempo. 14 anos depois, a Bíblia diz que Ismael, ele estava batendo em Isaac. Sarai viu aquela situação e falou para Abraão: Abraão, manda embora. Se fosse você, o que você falaria? Fala os homens: foi culpa sua, vou mandar ninguém embora não. Foi você que teve essa boa ideia, eu não mando mesmo. Ele é meu filho também. Só que teve uma coisa, Deus entrou, falou: ouve sua mulher. Ouve sua mulher, Abraão. Ah, irmão, isso deve ter sido duro para ele. Você não ouviu ela a primeira vez? Agora você vai ter que ouvir de novo. Ouve sua mulher. E o que aconteceu? Como que resolve um problema desse aqui? Cortando na própria carne. Abraão teve que mandar seu filho embora. E a Bíblia diz que foi muito penoso para Abraão. Era o filho dele. Ele amava o seu filho. E mandou o filho embora, ele foi embora. Até hoje nós estamos vendo essa guerra, irmãos. Quando você vê lá os árabes brigando com os judeus, é isso aqui, ó. É Ismael e Isaac, é o filho da promessa com o filho da escrava. Eles estão brigando até hoje. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Que ia haver uma grande nação através de Ismael. E eles viveriam ao redor dos filhos de Abraão, dos filhos de Isaac. Quando você olha para Israel, ele está cercado só por países árabes. Aquela briga que você vê lá entre árabes e judeus é briga de irmãos. São irmãos. Só que um é filho da escrava e outro é filho da livre. É muito ruim quando você terceiriza o seu chamado. Deus fez uma promessa a Sarai e cumpriu a promessa. Não havia necessidade dela fazer o que ela fez. Fala para o seu irmão: meu irmão, não terceirize o seu chamado não. Fala para ele: Deus tem um chamado para você. Quero pedir que você abra agora 1 Samuel capítulo 17. Eu quero falar da terceira pessoa que também terceirizou o seu chamado, que foi Saul. 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler a partir do verso 8. Vamos ler versículo 1. Vamos ler a partir do 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes de um monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão,
e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Preste atenção. Aqui a Bíblia diz que um homem muito grande, muito valente, muito poderoso, experiente na batalha, tinha 2,90 metros de altura, quase 3 metros de altura. Ele era muito alto, muito forte. Ele vai e ele pergunta: por que vocês estão em ordem de batalha? Eu quero propor um duelo para vocês. Arrume alguém para lutar comigo. Quem vencer, vence a guerra. Quem ganhar esse duelo, vence a guerra. E quem perder, vira servo de quem ganhou. Era comum duelos naquela época. Mas aqui existe um princípio também, do qual nós fazemos parte, o princípio da representatividade. A palavra diz que Adão pecou, todos pecaram. A Bíblia diz: Cristo se fez justo. Cristo, a justiça de Deus, Ele também te fez justiça. Cristo é justo, Ele te fez justiça. Aqui em 1 Coríntios 15, 22, diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Preste atenção. Quem é o que te representa? É Adão ou é Cristo? Cristo te representa porque você nasceu de novo, amém? Quando você aceitou Jesus, você disse: eu tenho um representante, Ele é Cristo. Então Ele venceu, não venceu? Então você também venceu. Agora, tem muita gente que ainda tem Adão como representante, porque eles são filhos da carne. Da mesma forma aconteceu aqui no duelo. Ele falou o seguinte: quem ganhar leva tudo. Quem perder, perde tudo. Mas a palavra diz que Saul não era alguém comum, não. Saul, o rei de Israel, era um homem alto, também forte. É lógico, mais baixo do que, certamente mais baixo do que Golias. Golias, eu ia falar Sansão. Mas a palavra diz que ele temeu. O texto diz que ele temeu, olha só. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Sabe por que Saul temeu? Porque quando você olha a guerra espiritual de forma natural, você vai temer. Esse é o motivo pelo qual as pessoas terceirizam o seu chamado. Porque elas estão vendo algo espiritual e elas pensam naquilo de forma natural. Guerras espirituais se vencem de forma espiritual. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Eu e a Poliana estávamos conversando sobre esse vírus, falando o quanto esse vírus é maligno, né? E o quanto as pessoas estão com medo. Quando tiver todo mundo vacinado, o mundo inteiro, a maioria das pessoas vacinadas, você ainda vai ver muitas pessoas usando máscara. Você ainda vê pessoas que não vão ficar dentro de casa com medo. E a Poliana falou: meu bem, é porque esse vírus é espiritual. Ele não é algo natural, ele é espiritual. Realmente ele é espiritual, porque ele deixa as pessoas dentro de casa. Essa situação também era espiritual. E você não pode vencer uma guerra espiritual de forma natural, não, meu irmão. Isso aqui é uma guerra espiritual que estava acontecendo aqui. Mas como que Saul viu? Ele viu de forma natural. Nossa, mas Golias é grande demais. Quem vai poder vencer ele? A palavra diz que por 40 dias ele afrontou o exército de Israel. Por 40 dias aquele homem afrontando o exército de Israel, afrontando os soldados de Israel. Veja o verso 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho, adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra.
chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegavam-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem a quem ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, porquanto veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteus será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Para que
aqui o texto está dizendo que ninguém teve coragem de encarar o gigante, era uma grande batalha. E o duelista Golias, ele então fala as mesmas palavras. Davi ouve aquelas palavras e Davi pensa, quem é ele para sair contra o exército do Deus vivo? Davi não falou, quem é ele para sair contra Davi? Quem é ele para sair contra mim? Quem é ele para sair contra o exército de Israel? Não, Davi falou, quem é ele para sair contra o exército do Deus vivo? Contra as hostes celestiais? Quem é esse homem para falar isso? A Bíblia diz que Davi foi repreendido pelo seu irmão mais velho, Eliabe. Mas Eliabe não teve coragem de ir lá encarar o gigante. E Davi se apresenta, irmãos. Ele chega na sala do rei, ele fala, olha, não precisa temer mais não, eu vou encarar aquele cara lá, eu vou vencer ele. Sabe por quê? Porque eu vou nele em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é ele para afrontar o Senhor dos Exércitos? Davi jamais encarou aquela guerra como algo natural. Se você tem um chamado de Deus, Deus vai capacitar você. Não transfira o seu chamado. Aquela era uma guerra para Saul. Saul era o líder daquele povo, ele tinha que ser o primeiro. Ele tinha que estar à frente. Ele tinha que acreditar no seu chamado. Ele tinha que acreditar que era Deus que ia dar a vitória a ele. E não suas habilidades ou suas armaduras. Ele tentou colocar suas armaduras em Davi. Mas ela não cabia em Davi. Porque aquela era uma guerra espiritual. Armas naturais não podem fazer nada diante de uma guerra espiritual. O que vale uma espada diante de uma guerra espiritual? Nada. Nada. A palavra diz que Davi colocou aquela armadura porque Saul não teve coragem de ir com a sua própria armadura. Mas ele quis colocar a armadura em Davi. E Davi, quando começou a andar, falou, não posso andar com isso. Não estou acostumado. Irmãos, Davi não era um guerreiro, não. Ele nunca tinha lutado uma batalha sequer contra um humano. Ele tinha lutado contra urso e leão. Batalha, claro, uma batalha muito grande. Acho que a maioria aqui preferia encarar um homem do que um leão. Mas ele não estava acostumado com usar espada, nem armadura. Mas Golias por outro lado. A palavra diz que a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Meu Deus! A armadura dele pesava mais de 60 quilos. Era uma armadura de couro com escamas de bronze. Imagina aquele cara no sol quente. Aquela armadura do cara. O capacete de bronze. Ele usava um capacete pesado de bronze. Uma lança. Aquele cara brilhava ali naquele sol do deserto. Imagina. Ele era feio. Não, mas quando você vai brigar com alguém feio, você fica com medo. Estou mentindo. Parece que quanto mais feio é o cara, parece que mais forte ele é. Mas quando Davi saiu contra ele com um cajado na mão, era coisa de pastor, cajado. Uma funda. Porque o pastor usava aquela bolsa, ele tinha uma bolsa, uma alforge, que era uma bolsa de couro que ele colocava aqui para colocar as pedras, tacar nos lobos, e ele estava com aquelas pedras ali, com um cajado na mão, com aquele alforge. Ele saiu com a armadura de pastor. Era uma guerra espiritual. Não se vencia uma luta de espada com um cajado na mão, era impossível. Quanto mais contra um guerreiro valente e experiente como era Golias. Era impossível. Talvez você esteja passando uma guerra espiritual, você não está conseguindo discernir. Você acha que o problema é seu marido. Você acha que o problema é seu filho. Você acha que o problema é sua esposa. Não. Você tem que ir para o seu quarto e tem que orar, porque é espiritual. É espiritual, não é natural. Ah, não, mas o meu marido. Vai para o quarto e ora. Você já experimentou orar? Ou você está sempre usando as armas naturais e culpando seu marido ou a sua esposa? Ou seu filho? Ou seu patrão? É espiritual. Estou com problema lá no meu serviço. Que tal orar? Você é crente, não é? Que tal orar? Que tal todo dia orar pelo seu patrão, pela sua empresa? Faça isso. É espiritual. Você precisa discernir aquilo que é espiritual. Não adianta espada. Não adianta você querer cortar a cabeça das pessoas com espada. Não adianta você colocar uma armadura e se armar todo contra a pessoa que está do outro lado. Você vai perder. Porque quem está do outro lado é experiente. Não adianta você usar armas naturais contra o diabo, não. Você acha que ele não tenta acabar com tudo na sua vida? Ele tenta sim, mas você tem que orar. É espiritual. Foi assim que Davi encarou aquela guerra ali.
Olha o verso 41. Os filisteus também se vinham chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Imagina um menino, adolescente praticamente ainda. Aqui está falando que ele era bonito, Davi era bonito. Na hora que aquele Golias horroroso, feio, olhou para Davi, um menino bonito, com um cajado na mão, ruivo. Talvez raquíticozinho, magro. Um cajado na mão, uma pedra na mão. A palavra diz que o cara desse para falar, rapaz, mas será que Israel não tinha um soldado melhorzinho para mandar para lutar comigo, não? Até eu estou ficando humilhado de ter que lutar com o menino. Olha o tanto que ele é bonitinho. Lá no UFC, de vez em quando tem uns caras tão feios. Os caras são feios mesmo. E ele vai lutar contra um cara bonito, cabelo arrepiadinho, o cara está com gel no cabelo lá, e você pensa, nossa, esse feio vai bater demais nesse bonito aí. E o feio apanha, às vezes. Mas o fato é que quanto mais feio, mais medo. É ou não é? Nós temos. Davi era bonito e Golias era feio demais. E um cara de quase 3 metros de altura, meu irmão. Um cara de 3 metros de altura, você imagina a largura que ele é. Quem aqui pesa 60 quilos? Tem alguém que pesa 60 quilos aqui? 60 quilos? Pois era o peso da armadura dele. Tão grande. Tem um cara para ser 3 metros, ele tem que ser largo também, senão ele cai, não pode ser fino. Esse tamanho aqui, mais ou menos. Entrar naquela porta ali era difícil. Esse era Golias. Mas sabe o que era Davi? O servo de Deus. A palavra diz que o gigante não teve nenhuma chance com ele. Ele rodou aquela pedra, aquela funda, porque era um tipo de estilingue, né? Mas era um estilingue de couro que ele passava por trás aqui dele, ó, rodava aqui por trás e soltava uma das partes. A Bíblia fala que Israel tinha muitos soldados que faziam isso. E Davi foi bem na testa mesmo. E ele caiu e Davi cortou a cabeça dele. Aquela era uma guerra de Saul. E o que acontece quando nós terceirizamos o nosso chamado? O que acontece? O que vai acontecer com você? Primeiro Samuel 18:6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esse é o problema de você terceirizar o seu chamado. A honra vai ser tirada de você e passada a outro. Deus tem um grande galardão para você. Deus quer fazer coisas extraordinárias a você, mas não transfira o seu chamado para outra pessoa. Ah não, eu estou feliz aqui. Pastor, você prega. Você tem habilidade para isso. Nestor, você canta, você sabe cantar. Não, Deus quer usar você. Porque não depende das armas que você tem. Não depende da habilidade que você tem. Depende do chamado que você tem. E da fé que você tem para responder esse chamado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você vai ser tirado da zona de conforto, mas isso vai ser bom. Porque só pessoas que saem da zona de conforto são pessoas que crescem. Nós precisamos aceitar os desafios que estão diante de nós, porque isso nos coloca em um novo patamar. Quem era para estar num patamar diferente era Saul, mas ele não aceitou aquela batalha, porque ele viu aquela batalha apenas de forma natural. Mas Davi entendeu o que era aquilo, ele entendeu o que era espiritual. Ele foi lá com a sua pedrinha lisa, com seu alforge, com seu estilingue, traduzindo para o goianês aqui. E ele tacou a pedra na cabeça daquele homem. E toda a honra veio para ele, porque Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Meu irmão, Deus quer honrar você. Você.
Não olhe para as suas habilidades, porque não depende disso. Não olhe para as armas naturais. Deus quer usar você como você é, como você está, e Ele vai moldar você. Vai ter processo? Vai ter, eu te digo, é doloroso, mas é muito mais doloroso não passar por esse processo. Porque o processo no final de tudo é honra, como Davi foi honrado aqui. Mas quando não estamos dispostos a passar por um processo em Deus, nós vamos passar por processos muito mais dolorosos ainda, e iremos fracassar. O final da vida de Saul foi triste, meu irmão. Não terceirize o chamado de Deus para a sua vida. Você foi chamado para um propósito específico nessa terra. Não tenha dúvida disso.